Olá, eu sou a Suzy Pires e estou aqui para mais um F-News. Não tem vinheta dessa vez não, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? O negócio é o seguinte, todo mundo viu o vídeo sobre o artigo 13, né? Vocês viram lá que há uma lei no Parlamento Europeu que já foi aprovada pela União Europeia e que só depende agora dos países individualmente começarem a aplicá-la, discutirem como eles vão aplicar essa lei e que agora só cai se de fato o povo europeu se revoltar e for para as ruas, começar manifestações digitais e físicas, e a gente viu a gravidade da coisa porque de fato ameaça a internet inteira no mundo inteiro. Se você não viu o vídeo, o link vai estar aqui na descrição, é muito importante que você veja, mas eu imagino que você viu. E eu sabia que em algum momento alguém de Portugal ia ter que se pronunciar, porque não é possível que você faça tanta cagada, que tenha tanto acobertamento da mídia europeia, que os youtubers se manifestem e todo mundo fique calado. Não, eles iam falar. E é óbvio que eles falaram. Então a gente vai ler aqui, hoje, a resposta da senhora Sofia Colares Alves, que é representante da Comissão Europeia em Portugal, ou seja, ela faz parte desse grupo de pessoas que participou, né, do artigo 13, participou da elocubração. Essa palavra é bonita. Eu não sei nem se tá certa. Elocubrar, tá certa, né? Elocubração. Nunca ouvi essa palavra. A criação. Tá. Não sei por que a gente tenta falar bonito. Então, para a criação dessa lei, para a implementação dessa lei, ela participou aí de tudo isso. E ela veio a público para falar conosco, com os youtubers. Então vamos ler, né? Se ela tá falando youtubers, ela tá falando com quem? Quem foram os maiores youtubers que falaram disso? Eu, o Want, que é o português. Sim. E de youtuber com mais de 3, 4 milhões de inscritos, acho que só. Então, acredito eu que foi pra gente, Want. Tamo junto aí, parça. E todos os outros youtubers que não têm 4 milhões de inscritos ajudaram e muito. Então, se você tem 10 inscritos, você tem que fazer um vídeo sobre isso. Desculpa, mas você tem. É a internet que tá em jogo, mano. Todo mundo tem que falar sobre essa desgraça. Assim, é o meu pedido, pelo amor de Deus, comunicadores do mundo inteiro. Que falam português, né? Porque senão você não tá vendo esse vídeo. Eu não vou fazer porque o meu público já é o teu. Boa, Bruno. O negócio é o seguinte, a resposta dela foi o seguinte, ela já começa a carta aberta assim. Caros youtubers, fala tia, vi com atenção os vossos vídeos e publicações, onde falam sobre a vossa preocupação com a diretiva sobre os direitos de autor. Por diretivas sobre os direitos de autor, ela está falando sobre essas leis que contemplam aí o artigo 11 e o artigo 13, que são os mais criticados por nós, porque de fato eles vão quebrar a internet na Europa. Venho dizer-vos... português é um negócio bonito, parece que eu tô lendo a carta do Pedro Álvares Cabral, tá ligado? Uma carta deixada pelo Pero Vaz de Caminha. Lembrando que ela é uma pessoa importante. Ela é uma pessoa muito importante. Então ela tá falando... Ela é uma pessoa muito importante. A gente está lendo uma resposta, né, uma carta de uma integrante da Comissão Europeia. Então, ela é muito importante. Venho dizer-vos que não há razões para se preocuparem. E sabem por quê? Porque não, o vosso canal de YouTube não vai desaparecer. Não, a internet, como a conhecemos, não vai desaparecer. Não, os memes não vão desaparecer. A gente chegou lá, né? A gente chegou no dia que uma integrante da Comissão Europeia vem a público falar... Galera, os memes não vai acabar não, tá? A gente vai ver ao longo dessa carta dessa pessoa que ela não faz a menor ideia do que ela tá falando. E pra mim isso foi o mais preocupante. Eu acho que existem especialidades no mundo para serem respeitadas. E eu acho que a internet, ela passa por uma completa falta de noção por aqueles que ditam as regras sobre a internet. Porque dela eles nada entendem. Então isso é muito, muito, muito chato. Se alguém vai criar uma lei sobre medicina, eles vão chamar médicos para darem consultoria. Se alguém vai criar uma lei sobre o direito, sobre a aplicação da engenharia, sobre a arquitetura, sobre qualquer área, eles vão chamar especialistas sobre aquele assunto para debater o tema. Mas quando é internet, amigo... O que vocês acham, Clóvis? Eu acho que esse negócio aí é tudo babaquice, então aí tem que acabar isso aí. Esse é o nível do debate quando o assunto é internet. Ninguém tá nem aí para especialista, ninguém chama quem realmente entende do assunto. Nenhum criador de conteúdo do planeta foi chamado para uma reunião da União Europeia para falar, então, gente, posso falar aqui o que já tem, o que acontece? Não. Eles não quiseram saber. Então vamos seguir. Ela continua, ela fala caros youtubers de novo. Eu acho que ela acha muito maneiro terminar e começar de novo a carta. Caros youtubers, os vossos vídeos não vão ser apagados e a vossa liberdade de expressão não vai ser limitada. O artigo 13º, artigo 13, não se dirige a youtubers e não vai afetar os vossos canais. Dirige-se, isso sim, a plataformas como o YouTube, que tem lucrado graças a conteúdos que não cumprem as leis de direitos de autor. Cara, é muito triste eu ter que dar risada da carta de uma integrante da magistratura
europeia. Mas é só rindo. Desculpa aí, Sofia, mas só rindo. Sofia, você literalmente falou. YouTubers, relaxa, não vai acontecer nada com vocês, só com o YouTube. Por que eu tô rindo? Ela literalmente escreveu isso, cara! Como é que ela passou na OAB? Ah, não fez OAB, ela fez OAP. Como que essa pessoa passa em exame psicotécnico, mano? Desculpa, Sofia, mas como é que você tem a pachorra A pessoa tem que entender, não é entender nada de internet. Ela não tem que saber o que é a internet. Ela não sabe o que é a internet. Ela disse com todas as letras que os YouTubers não têm com o que se preocupar. Só o YouTube. E mais do que isso, nesse parágrafo, ela não só comete essa atrocidade estapafúrdia, né, dessa fala, como ela diz o seguinte: os vossos vídeos não vão ser apagados. Sofia, eu tenho uma notícia pra dar pra você. Não é você que decide isso, é o YouTube. Não é você que decide o que vai ser apagado e o que não vai ser apagado. O YouTube é uma empresa privada. Então, se o risco for do YouTube ser processado, ele vai apagar e ponto final. E o que você fala não vai interferir em nada em relação a isso. Você não pode obrigar o YouTube a manter um vídeo no ar. Não importa quantos diplomas de direito você tenha. A decisão de apagar conteúdo, e eu não tô falando só de YouTube, eu tô falando de Facebook, eu tô falando de Instagram, eu tô falando de Snapchat, eu tô falando de tudo que contempla a internet, a decisão de apagar ou não um conteúdo é da própria plataforma. Então, se ela se vê ameaçada por uma lei, ela tem todo o direito de apagar o que ela quiser. Sofia, você tá indo contra o que a própria CEO do YouTube falou. Ela veio a público e falou: se a lei do artigo 13 for aplicada, nós iremos apagar milhões e milhões de vídeos do YouTube na Europa. Então, Sofia, você, nesse parágrafo, ou você está mentindo, ou você sequer se informou sobre o que está acontecendo. Você tem que escolher um dos dois. Ou você é mentirosa, ou você é mal informada. Não tem como você ficar em alguma área que não seja essas duas. Ela continua, vamos lá. Cada parágrafo, ela começou com caros YouTubers. Não sei porquê. Caros YouTubers, o artigo 13º não vai acabar com a internet. Ah, você jura? A gente sabe disso. Não foi isso que a gente falou. Pelo contrário, vai dar-vos força enquanto criadores de conteúdo. Com o artigo 13, vão poder dizer ao YouTube como querem que os vossos vídeos sejam utilizados. Assim, YouTubers que copiem ou utilizem o vosso trabalho sem a vossa autorização vão deixar de lucrar com o uso indevido. E da mesma forma, o YouTube vai deixar de fazer dinheiro com isso. Eu não conseguiria debater com ela. Eu não conseguiria. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, de propor eu ir pra Portugal, pra, tipo, debater, sabe, com ela. Só que aí quando eu fui lendo a resposta, eu falei, eu não tenho como. É como debater com a minha mãe sobre a internet. Não tem como. Porque eu vou falar pra ela, então, não é assim que funciona, porque o Content ID, ela vai falar, quê? Eu falo, calma, ó, no Analytics, ela vai falar, oi? Não tem como eu debater sobre um assunto que a pessoa tem conhecimento zero. Zero. Sofia, deixa eu te dar uma notícia. Primeiro lugar, a gente não diz nada pro YouTube. Eu sou o 6º maior youtuber do mundo em número de inscritos. Eu tô chegando a 28 milhões de inscritos. Sério, se eu peço, sei lá, eu peço pra trocar uma thumb que foi censurada, pô, deixa eu botar de volta, sinto muito. Eu faço 350 milhões de visualizações por mês. Isso é mais do que o PewDiePie faz, Sofia. E ainda assim eu não tenho tratamento privilegiado dentro do YouTube. Você imagina, os youtubers têm 500 mil inscritos. 30 mil inscritos? Vocês vão ditar as regras para o YouTube. Parece esse papo, nossa, de extrema esquerda, sabe? Tipo, a classe operária, tudo produz, a ela tudo pertence. Não! O YouTube vai cagar e andar, Sofia! Ele vai cagar e andar! Aonde essa lei for aplicada, ele vai desligar e acabou! Ela diz aqui, ó, vai dar-vos força enquanto criadores. Eu não preciso da sua força, Sofia. Os criadores de conteúdo não precisam da sua força. Não precisam do artigo 13º. Vocês não são o whey protein da democracia, não, mano. Ninguém precisa da sua força. Ninguém estava insatisfeito. Ninguém estava insatisfeito. Ninguém. Apenas as grandes gravadoras e canais de televisão. Mais ninguém. Quem convenceu o Paul McCartney a vir a público falar foi a gravadora. Quem convenceu, qual foi o outro lá? O James Blunt a falar foi a gravadora. Nenhum artista estava preocupado com isso. Sabe por que, principalmente, que nenhum artista estava preocupado, Sofia? Porque aqui você fala o seguinte, ó. Você fala que os youtubers vão ser protegidos porque fala que outros youtubers que copiarem o meu vídeo e subirem no YouTube, essa lei vai me proteger. Sofia, isso já existe. Isso já existe. Se alguém reupar um vídeo meu, eu tiro do ar no mesmo dia. Ou eu pego a monetização daquele vídeo para mim no mesmo dia.
E isso serve pra qualquer um dentro da rede. Então como é que você tá me dizendo, na minha cara, que você vai criar uma lei pra me proteger de algo que eu já estou protegido? Depois ela entra no papo do meme, que eu não consigo entender também a importância que estão dando pro meme. Tudo bem, é óbvio, que droga, não vai ter meme e tal, mas não é o meme, o problema aqui são as redes sociais deixarem de existir. Eu falo, caros youtubers, os memes não vão desaparecer. E ainda bem, aliás, os memes são protegidos por uma exceção na Diretiva de Direitos de Autor de 2001. Têm sido protegidos pela União Europeia durante os últimos 17 anos e não há ninguém que queira acabar com eles. Pelo contrário, o que propomos é que os memes que sejam denunciados e apagados indevidamente das redes sociais possam ser rapidamente republicados. Ô Sofia, o que você não entende é que não importa se vai ter meme, vai postar onde? Nós vamos proteger os memes! Todos vocês vão poder continuar enviando meme por SMS! Você consegue entender, Sofia, que a partir do momento que você diz pro Facebook, ou pro Instagram, ou pro YouTube, ou pra qualquer rede social, que eles serão responsabilizados no tribunal se tiver qualquer conteúdo com qualquer microimagem protegida por direitos autorais, isso significa que eles não vão querer ter imagem nenhuma. Você não consegue entender isso? Não vale o risco, Sofia. Pro Facebook, não vale o risco de deixar todo mundo continuar upando o que quiser dentro da plataforma. Pro YouTube, não vale o risco de deixar qualquer um upar qualquer vídeo. Então eles já avisaram, vão apagar tudo e vão limitar. Eles só falaram que vão limitar enormemente para não falar a público que é a verdade. Eles vão desligar. Eles vão desligar da tomada. Não vale o risco de ser processado por 300 milhões de pessoas. Então na Europa inteira o que o YouTube vai fazer é tipo, tchum, tirou da tomada, acabou, dane-se. Caros youtubers, a União Europeia é um lugar de liberdade de expressão. Não é à toa que tantos milhares de imigrantes sofrem para cá chegar. A liberdade, a informação e as sociedades democráticas fazem parte do nosso ADN, é DNA em Portugal. É por isso que apostamos no Erasmus, no fim do roaming, no fim do geoblocking e no Interrail gratuito para os jovens com 18 anos. E isso não vai mudar. O que queremos ver mudar é a forma desenfreada como conteúdos são abusados na internet para benefício de grandes plataformas. Há youtubers, músicos, jornalistas, humoristas, argumentistas, atores e fotógrafos que merecem ver o seu trabalho reconhecido e devidamente pago. São todos eles, incluindo vocês, youtubers, os beneficiários da nossa proposta. Pé! Mentirosa! Agora, desculpa, eu tenho que chamar a senhora de mentirosa. Você não me deixou escolha, Sofia. Você não me deixou escolha, porque é impossível que você tenha escrito isso aqui mal informada. Não há uma quantidade minimamente significativa de artistas, youtubers, músicos, jornalistas, humoristas, argumentistas, atores e fotógrafos que estejam indignados com a situação. Não há, não existe. E sabe por que eu sei disso? Porque eu tô vivo e eu crio conteúdo todo dia. E até hoje eu nunca recebi uma pessoa em toda a história da minha vida que tenha me reclamado de algum uso de alguma coisa no meu canal. Isso não existe. Essa ilusão que vocês estão criando de que E há muitos artistas desamparados. São eles que nós queremos proteger. mentira. Vocês querem proteger as grandes gravadoras e canais de televisão. São eles que vão se beneficiar com essa lei, não são os artistas. Vocês estão matando a arte independente na internet. Matando, vocês estão assassinando a capacidade das pessoas de produzir arte na internet. Então não venha com essa pachorra, essa mentira deslavada de dizer que vocês estão pensando no pequeno. Porque quem vocês estão protegendo são os grandes. E sabe como é muito fácil provar isso, ô Sofia? Qual foi a TV aí em Portugal que reverberou o artigo 13? Qual foi? Que televisão em Portugal criou caso sobre isso? Informou a população portuguesa? Não está se falando. Os jornais não estão comentando. Pelo contrário, o que mais se viu foi matéria em site português criticando os youtubers que foram contra a lei. A mídia offline tá louca por essa lei. Eles estão assim babando de felicidade. Ah, eu não acredito! Foi isso que vocês causaram, vocês estão protegendo o grande. O que é muito curioso, Sofia, porque eu estudei a sua história e eu vi que você lutou sua vida inteira contra os oligopólios. E agora você tá dando de mão beijada pras grandes gravadoras e canais de televisão. Mão beijada. Tudo que você lutou pela sua vida tá indo pro esgoto. O que é oligopólio? Oligopólios ssão quando grandes corporações se unem para juntas dominar o mercado. Tipo banco no Brasil. Tipo empresas de internet no Brasil. Eu tenho a prova disso, isso não é só uma especulação, um caso sensacional. Eu sei que o vídeo tá longo, eu sinto muito, galera, mas esse caso é importante. O Want, que foi o youtuber português que reverberou o caso na Europa, fez um trabalho magnífico no vídeo dele, inclusive. A SIC, que é o maior portal de notícias em Portugal, eles publicaram a matéria. E publicaram o seguinte: um dos youtubers portugueses mais influentes lançou pânico na internet. Olha isso, mano.
Olha o teor da matéria, mano. Falando que o Ant lançou pânico na internet ao publicar nessa segunda-feira um vídeo em que anuncia o fim da internet como a conhecemos. Num vídeo intitulado blá blá blá, falou do que ele fez. Agora vem a cereja do bolo. O cara da SIC Notícias esqueceu de trocar de conta pra deixar comentário e comentou com o perfil da SIC Notícias. Se for para esse tipo de parasita da internet desaparecer, abençoado artigo 13 ou o que o valha. Sofia. Tá aí, Sofia. O pequeno artista que você tá protegendo, Sofia. É a SIC. Que bela luta sua vida inteira contra os oligopólios, Sofia. Eu deixo outra pergunta aqui, então. Se o interesse é proteger o artista, por que é só na internet essa lei? A televisão não tá sujeita a ela. As novelas Como é que é o nome do canal? RTP. Eu não lembro o nome do canal de Portugal que passa a novela. Elas vão ter que pagar também ou vão ter risco de ser processadas se aparecer, de repente, um carro da Volkswagen? Ou se aparecer um quadro de um artista na parede da novela? Elas também vão ser processadas? Por que é só com a internet que vocês estão preocupados? Curioso, né? E pra finalizar, caros youtubers... Viver em liberdade não significa só respeitar os que produzem conteúdos, incluindo os youtubers. Significa também que temos de ser responsáveis e filtrar a informação que nos é apresentada. Concordo plenamente, Sofia. Inclusive, se a gente filtrar a informação que nos é apresentada, a gente vai ver que seu texto está cheio de mentira. Esta polêmica não tem nada a ver com censura, nem com o fim da internet. Na verdade, só confirma o que já sabemos. Uma informação errada, ainda que partilhada 1.500 vezes, não passa a ser verdade. Concordo plenamente, Sofia. É por isso que a informação errada que você está dando, de que você está protegendo os artistas, não vai virar verdade. Todo mundo sabe, e todo mundo que comentou nesse texto sabe que essa lei é para proteger as grandes corporações. Todo mundo sabe. Isso não é verdade o que você está dizendo. E ela termina com blá blá blá, obrigada pelos vídeos, memes, pela vossa criatividade, obrigado por mostrarem que os jovens continuam capazes de defender as suas causas. Um abraço, Sofia. Obrigado, Sofia, por ter me chamado de jovem. Fiquei muito feliz. É realmente mentirosa. Aos 30 anos é bom ser chamado de jovem. Eu adoro que, por sinal, o jovem, eles adoram me chamar de jovem em qualquer debate. Qualquer debate que tenha. Feliciano fez isso, outros sempre fazem isso. Quando estão debatendo comigo, esse é jovem. Eu vou continuar sendo chamado de jovem até o quê? 45 anos? Obrigado. Gente, tudo isso comprova que as pessoas que estão por trás dessa lei, elas ou não fazem a menor ideia do que elas estão fazendo, ou elas simplesmente mentem. Descaradamente. Todos os comentários nessa notícia foram detonando a lei, então assim, o povo sabe exatamente o que está acontecendo. Quem vai ser prejudicado com isso é o povo. E para finalizar, eu pesquisei a Sofia e foi com zero surpresa que eu descobri que ela não tem perfil em rede social nenhuma. Ela não tem Twitter, ela não tem Facebook, ela não tem conta no YouTube, ela não tem conta em lugar nenhum. A pessoa que não tem uma conta no Twitter está legislando ou ajudando a legislar sobre o Twitter como? Como? Enfim, serviu pra pelo menos eu ter um orgulhinho. Pelo visto, não é só o Brasil que tem representantes bosta. Sofia, eu espero muito, muito, do fundo do meu coração, que você tenha escrito esse texto puramente por desconhecimento da internet. Por não saber como ela funciona, por não saber que já existe o Content ID, por não saber que o Facebook e o YouTube, principalmente os dois, já mapeiam todo o conteúdo protegido por direitos autorais e já pagam aos artistas que são donos desses direitos. Todo mundo já recebe justo. É uma invenção da grande mídia da Europa. E você caiu nisso ou tá mentindo. Então, Sofia, abra seus olhos. Você lutou sua vida inteira pelo fim dos oligopólios e das grandes empresas. O YouTube, por mais que seja uma grande empresa, dá voz aos artistas. E precisa continuar dando voz aos artistas. E a lei do artigo 13 vai acabar com isso na Europa. Eu espero que vocês tenham entendido. Quero deixar aqui um grande beijo a todos. Tamo junto. Se inscreve no canal. E, por favor, povo português, espalhem esse vídeo. Por favor, façam alguma coisa. Eu tô tentando o meu melhor, mas eu não moro aí. Eu só posso mandar mensagem mesmo. Por favor, tá na mão de vocês. Beijo.